Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a preciosa graça do nosso Pai Celestial. Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Agradeço primeiramente ao nosso Pai, né? Ele nos permite isso. Isso é um privilégio que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos. E depois, mais uma vez, o pastor Alex nos fazer esse convite. Eu me sinto muito honrado de seu esposo. Agradeço imensamente essa confiança e essa honra que ele me dá. Quero compartilhar com os irmãos na carta aos Filipenses, capítulo 1, dessa carta que Paulo escreve aos Filipenses. E eu quero convidá-los, se puderem ficar com a sua Bíblia aberta, como vamos expor todo o capítulo, quando assim que chegarmos nos textos eu vou fazer a leitura. O tema da nossa mensagem é a verdadeira alegria por meio de Cristo, nossa vida. Um tema geral dessa carta, eu estou tendo um privilégio dado pelo meu pastor, o pastor Elias do Cambuí, de nas quartas-feiras expor a carta aos Filipenses. Começamos quarta-feira agora, então o que vou compartilhar aqui foi o que Deus me permitiu fazê-lo lá com os irmãos no culto de quinta-feira. Então estamos expondo a carta de Filipenses com um tema geral, que é o tema geral da carta, né? A verdadeira alegria. E Paulo traz essa demonstração ali para nós. Há algumas características bem especiais dentro dessa carta que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos nessa minha introdução. A primeira característica que a gente pode ver na carta aos Filipenses é que ela é uma carta que atesta amplamente o laço especial de amizade, de amor que existia entre Paulo e a igreja aos Filipenses. A cumplicidade que a gente vê, tanto na igreja como com seu pastor, com respeito ao mesmo objetivo. Isso é uma característica fantástica, maravilhosa. A alegria de Paulo, e quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. A alegria dele expressava no sentido de que o evangelho do Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado. E isso para ele era o suficiente. Se nós pensarmos, deveríamos ter o mesmo sentimento, a mesma disposição, a mesma alegria. Saber que o evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado. Nos dias de hoje, mais do que nunca, há uma necessidade de uma exposição correta, verídica, verdadeira da palavra de Deus. A fidelidade a esta palavra do Senhor. Enquanto eu estava sentado aqui aguardando o começo do culto e os irmãos chegarem, estava sendo projetado aqui os estudos que os irmãos estão fazendo. E os estudos são em livros, livro de Esther, livro de Provérbios. Então, nós começamos a perceber, e a leitura que faço, que é uma igreja que preza pela exposição da palavra de Deus. Ou seja, o evangelho puro e simples sendo anunciado, porque cremos nesse evangelho que nos transforma, esse evangelho que nos muda e nos vai desenvolvendo a nossa fé dentro desse aspecto. Ainda existe uma outra característica importante, né? E essa característica que eu já comecei a falar, Paulo estava na prisão, e lá da prisão ele ressoa o tema principal desta carta, que é alegria. Alguém disse certa vez que a alegria de Paulo estava fundamentada na paz de Deus, o antídoto de toda ansiedade. Por isso que ele escreve aquele texto, capítulo 4, versos de 4 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma outra característica que Paulo tem aqui está no capítulo 2, versos de 6 a 11, conhecido como o majestoso hino a Cristo. E aqui proporciona para nós um modelo como crentes em Cristo Jesus. Levar essa visão, né, do Senhor encarnado, né, Cristo, que era verdadeiramente Deus, e entoar esse hino. Olha, Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo ele foi extremamente obediente ao Pai Celestial. Um exemplo de obediência para todos nós. Paulo, quando está na prisão, está passando tudo isso na mente dele. E ao invés de murmurar contra a circunstância, ficar chateado, cair em depressão e aquelas coisas todas que nós estamos tão acostumados de ver, Paulo olha ao seu redor e vê um campo que Deus lhe deu. Um campo fértil para a manifestação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem, feito isso, quero deixar aqui uma afirmação dentro desse tema do primeiro capítulo do livro de Filipenses. Sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver realmente alegre. Sendo Cristo. E aqui está essa condição. Sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver alegre. Alguns pontos que quero destacar com os irmãos, e aqui a gente começa então a olhar o texto do capítulo 1. Os primeiros 2 versos eu quero ler com os irmãos. É a apresentação de Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diácono em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto está na apresentação aqui de Paulo. E nessa apresentação de Paulo, ele está nos convocando, ele está chamando a igreja para isso. Então, o primeiro ponto se caracteriza por isso. Sendo Cristo a nossa razão de vida, somos chamados a viver uma vida de excelência, ou a excelência de uma vida espiritual. Vivermos com o que de melhor o Senhor tem colocado no nosso coração. Paulo nos chama a atenção, então, para a gente observar isso como igreja, e não somente observarmos no texto esse chamado de Paulo, mas, acima de tudo, buscarmos no dia a dia nosso essa excelência na nossa vida espiritual. Alguém comentando sobre essa apresentação de Paulo e sobre esse chamado, essa convocação que Paulo está trazendo para a igreja de Filipos, mas também traz para nós nessa noite, traz para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui se fazendo representar, fez o seguinte comentário: todo cristão deve olhar para a sua relação com Deus e com o próximo, para a sua vida espiritual e buscar em tudo isso a excelência, aquilo que de melhor o Senhor coloca em nós podemos oferecer. Continua esse comentarista. A Bíblia orienta a nos apropriarmos e conhecermos mais da verdade e conhecermos mais da palavra de Deus e do Deus que se revela nela. E ele termina. Precisamos ampliar nossos horizontes e alargar nossas tendas. Isso mesmo. Paulo olha para a igreja de Filipos, como Deus está olhando para cada um de nós nessa noite. E o que Paulo enxerga naquela igreja, aquela igreja salva pelo Senhor Jesus Cristo, ele enxerga naquela igreja grandes sinais da excelência de vida cristã. Que caracteriza isso. E que é realmente o que caracteriza o autêntico e verdadeiro cristão em Cristo Jesus. O crente, ele vive num progresso de desenvolvimento da maturidade da sua vida cristã. Ele não é uma pessoa passiva, recebeu a graça e passivamente ele vive ou tenta viver a vida cristã. A cada manhã que ele se levanta, ele tem esse alvo como Paulo tinha. Isso é para hoje. Isso aqui é presente. Essa é a realidade. A realidade para cada um de nós
É a realidade para a verdadeira igreja do Senhor. Fará sentido para Deus. Ele vai se agradar exatamente do nosso culto, quando essa é a nossa motivação, quando esse é o nosso compromisso com Ele. Paulo nos ensina aqui algumas coisas importantes. Primeiro, que o crente em Cristo Jesus precisa viver em humildade para que tudo isso se desenvolva em nós. Quando pensamos em excelência, né, nós pensamos assim em algo maravilhoso, que nos destaca nesse sentido. Na verdade, o que Paulo diz vai totalmente contrário. A excelência da vida espiritual tem como objetivo exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome de Cristo. E Paulo fala isso, ele escrevendo aos Gálatas, ele expressa isso. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele fala que esse viver que ele vive na carne, ele vive através dessa excelência, representando da melhor forma possível o seu Senhor, o seu Salvador. É verdade, nós aqui estamos vivendo nesse mundo, não fomos tirados daqui quando Cristo, com a sua graça, como nós cantamos, com a sua graça nos alcançou, nos perdoou e nos deu uma nova vida. Ele não nos tirou desse mundo, mas permitiu que ficássemos aqui para representá-lo. E representá-lo aqui significa os atos, procedimentos, atitudes, pensamentos, ações dentro dos relacionamentos nossos, está de acordo com o exemplo de vida que Cristo aqui nos deixou. Exatamente o exemplo de vida. Eu estava vendo um vídeo falando sobre os filhos imitam os pais. E era interessante. Era um casal de crianças. E a menina, observando muito a mãe, ela andando, fazendo gestos e sentando igual a mãe faz. Em contrapartida, o menino, observando muito bem o pai, e o vídeo mostra um casal muito ativo na relação conjugal, na relação familiar, o menino sendo um modelo do pai, um modelo de pentear o cabelo, que seria muito difícil eu dar um exemplo para meus filhos de como pentear o cabelo, mas ele tinha o cabelo, mostrar o cabelo desse aspecto. E eu estava vendo esse vídeo e comecei a pensar comigo, né? Quando as pessoas nos olham como crentes, quando nós nos apresentamos as nossas credenciais, sou crente em Cristo Jesus, o que eles veem em nós, o que eles observam em nós, o que eles realmente identificam em nós que pode caracterizar aquilo que o Evangelho traz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era essa alegria, essa excelência que Paulo fala aqui para nós. Alguém disse que se quisermos ter a alegria de desenvolver nossa vida cristã, é necessário que haja em nós humildade em todo o nosso procedimento. O primeiro elemento, e eu creio nisso, o primeiro elemento necessário para tomarmos o caminho da alegria na vida cristã e assim vivemos por excelência, é a humildade. Olha que Paulo não se apresenta, eu, Paulo, pastor da igreja do Minnesota. Eu, Paulo, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do mundo. Eu, Paulo, presidente de tudo. Ele não se apresenta dessa forma. Mas ele não usa o pronome pessoal no singular, eu, Paulo. Mas ele diz, eu, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo. Quando eu venho aqui na igreja, eu fico observando algumas coisas que acontecem aqui na igreja. Então, vem ao púlpito aqui o futuro pastor Toffoli, ele vem ao púlpito e faz uma leitura bíblica e ora, um outro vem e faz uma outra leitura, o outro traz os cânticos. Quer dizer, a gente vê uma harmonia das pessoas participando, sendo aproveitado o potencial que cada um tem dado pelo Senhor para desenvolver no ministério cristão.
Se o teu esposo não pensar igual que eu vou falar agora, não diz nada para ele. Se ele pensar, reforça isso. Quem sabe? Eu sempre tive a ideia de pluralidade do ministério pastoral, por entender um fato, que um único homem, ele não tem todos os dons, ele não tem todas as capacidades, ele não é habilitado para fazer todas as coisas. Por isso que o Senhor coloca várias pessoas. Para a gente ter essa visão, nós precisamos ter humildade para reconhecer nossas limitações, reconhecer que um completa o outro, reconhecer que essa proximidade que nós temos, nos dá essa excelência e esta profunda alegria que a gente pode sentir de sermos instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. Paulo, eu entendo a alegria de Paulo. Eu entendo quando Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, está nesse texto, aqui no capítulo 4, nessa carta. Ele diz, aprendi. Paulo vivia um aprendizado constante com o seu Senhor. Ele não se queixava de nada. Qualquer situação que ele estivesse, era uma oportunidade que ele tinha para aprender algo do Senhor. Uma pandemia como essa nos daria um exemplo de aprendizagem. Era o primeiro a louvar a Deus pela situação em que nós vivemos, por termos que colocar máscara, por termos que ficar isolado em alguns momentos. Ele diria, isso é uma oportunidade para anunciar o Evangelho. É isso que ele diria. Uma oportunidade para que o Evangelho fosse anunciado. Ao terminar esse primeiro ponto, quero dizer que quando a igreja entende essa verdade, ela alcança o ponto inicial do viver a excelência espiritual. Esse foi o desejo de Paulo. E eu creio que deve ser o desejo de cada um de nós. Leonardo escreve um livro sobre... o livro de Leonardo é uma exposição da carta do apóstolo Paulo. Ele é um pastor presbiteriano. Ele escreveu dizendo o seguinte, a afirmação que ele fez. Diz ele, Paulo estava transmitindo à igreja que essa não se satisfizesse com pouco conhecimento de Deus, com pouca experiência do poder de Deus e com poucas bênçãos encontradas em oração na presença do Senhor. Aí ele faz a conclusão dessa afirmação. O nosso Deus não é um Senhor de pequenas coisas. O próprio Jesus falou sobre isso. Grandes coisas o Senhor tem para manifestar para a sua igreja, que busca essa excelência. O segundo ponto vem dos versos de 3 a 11, que quero ler com os irmãos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Jesus Cristo. E peço isso em oração, que vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Segundo ponto, sendo Cristo a razão da nossa vida, a oração acompanha o nosso viver. É natural isso. Deveria ser natural isso. Não precisamos que as pessoas peçam que oremos por elas. Isso deveria ser natural, orarmos pelas pessoas. Devia ser natural termos essa preocupação de um para com o outro, mas uma preocupação no andar mais superior. E o andar mais superior de Paulo é que todos aqueles crentes crescessem no conhecimento de Deus e cada vez mais crescendo no conhecimento do seu Senhor. Isso faria e fez e sempre faz
uma diferença muito grande em todas as nossas relações. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí paz, tranquilidade, não é isso? Mas longe do Espírito de Deus há confusão, os relacionamentos são confusos, não são sinceros, não são transparentes. As expressões são expressões sem sentimentos. O marido que diz que ama a esposa é infiel a ela. O filho que finge obedecer ao pai é extremamente desobediente a ele. Nos abraçamos, mas o abraço não é sincero. E o apóstolo Paulo fala que a oração mostra essa sinceridade que há no nosso coração, o desejo. Havia o desejo do pastor de ver a sua igreja desenvolver. Havia o desejo da igreja de ver o seu pastor alegre. Os dois estavam juntos no mesmo objetivo, como aqui já falei para os irmãos. John Wooden foi um jogador e treinador de basquete americano. Ele disse a seguinte frase: a habilidade pode levar alguém ao topo, mas é preciso caráter para se manter lá. Exatamente isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, nesses versos que acabei de ler com os irmãos, está ensinando. Está ensinando exatamente isso. O que Paulo está ensinando é mais ou menos isso. Vocês estão indo muito bem na caminhada cristã, mas observem atentamente o caráter da vida cristã para se manterem bem, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A excelência, como falamos no primeiro ponto, ela tem muito a ver com o nosso caráter, nossa conduta, nosso comportamento. Estamos muito igualados a um mundo que jaz do maligno. Se olharmos muito bem o texto de Jó, é impressionante. Todas as vezes que ouço ou leio essa passagem, fico pensando como que nós nos sentiríamos, como que o irmão se sentiria recebendo a notícia que os seus filhos, sua esposa, todos os seus bens foram dizimados. Eu não estou dizendo para receber isso. Tudo bem, tranquilo, estou. Não é isso. Eu estou dizendo como que seria a reação normal nossa, natural nossa, quando estamos vivendo com o Senhor. Ele sente a tristeza? Sentiu sim. Amava os seus filhos? Amava sim. Amava os seus funcionários? Com certeza. Usufruía dos bens? É lógico. Mas uma coisa importante que ele fala, olha, Deus deu, Deus tirou, tudo pertence ao Senhor. Atribui ao Senhor o valor do seu viver. O pensamento de um crente que vive uma excelência no alto, nas coisas de cima. E quando ele traz as coisas de cima para baixo, ela tem um impacto na sua vida, naqueles que estão ao seu redor, em todos aqueles que o Senhor lhe confia. Impacto. Impacto, isso mesmo. A Globo tem feito um impacto nocivo à firmeza da nossa fé, nos deixando desesperados. E Paulo está orando para que a igreja fique firme, constante nisso. Paulo mostra nessa parte à igreja de Filipos que a ligação que há entre a alegria e a oração é perfeita e deve ser perfeita. Deve haver isso. Alguém fez a seguinte afirmação: quando temos uma vida de oração com o Senhor, isso nos preenche e nos dá alegria em qualquer circunstância. Fui no mercado hoje, era 7 horas da manhã, o mercado abre para... Tem algumas coisas que o idoso tem de privilégio, né? O mercado abre só para ele das 7 da manhã até as 8 horas. Né? Então você chega às 7 horas da manhã, sem atropelo, estacionamento você pode escolher onde que você quer parar, tudo tranquilo ali, você entra. Eu fui até o açougue comprar peito de frango, a Magali fez yakisoba, então comprei peito de frango. Se estiverem com fome, que gostoso, né? Peito de frango, legal falar isso agora. Comprei e o rapaz que me atendeu disse: o senhor levanta cedo? Foi a expressão dele. O senhor levanta cedo? E depois que eu conversei com ele um pouco, falei que naturalmente eu levanto cedo, eu fiquei pensando nessa expressão. Né? E fico pensando
como que Deus nos desperta em alguns momentos. E ao nos despertar, que bom seria a gente prestar atenção. E quando Ele bate no nosso ombro e diz assim, vem cá, Manuel, vamos conversar um pouco. Vamos falar um pouco. Você fala de ti, vou falar de mim. Eu estou falando de vida com Deus, de vida de oração, de vida de excelência com Deus. Eu não estou dizendo aquilo que simplesmente nós temos que fazer. Eu estou dizendo aquilo que gostamos de fazer, que sentimos prazer, sentimos satisfeitos exatamente nisso. E Paulo ali sentado estava orando pela igreja, muito distante da igreja, ele estava orando pela igreja. Ele estava intercedendo por ela. Que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso para nós. Leonardo, novamente citando esse Leonardo, ele faz a seguinte observação: seja quando passamos por necessidade, seja quando vivemos em abundância, sempre devemos estar felizes, pois nossa alegria vem do Senhor e não das circunstâncias. Ele diz: isto é cristianismo puro, isso é cristianismo simples, isso é alcançar o poder que a oração faz dentro de nós. Nos faz nos preocuparmos uns com os outros. Ao terminar esse segundo ponto, quero dizer que esses versículos nos traz uma preciosa lição. A maneira mais rápida de alcançar a santidade é ir sem pressa na presença do Senhor, orando, meditando, lendo, pensando e refletindo. Observem isso. Quanto mais paramos tudo e entramos na presença do Senhor, mais rápido caminhamos rumo à santidade, pois a sabedoria e o equilíbrio de que necessitamos vem unicamente do nosso Deus. Não precisamos ter pressa para voltarmos para casa. Não precisamos ter pressa para sair na presença do Senhor. Na verdade, não deveríamos nunca sair da presença dele. A presença de Deus é algo mais precioso que uma criatura pode receber. Eis que estou convosco todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Ou seja, o Senhor está dizendo para mim e para ti. E Paulo fez isso. Usufrua da minha presença, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, valorizando esse momento. Exatamente valorizando esse momento. Um terceiro ponto ainda quero compartilhar com os irmãos, os versos 12 a 26, e quero ler esse texto. Versos 12 a 26. Irmãos, quero que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim poderiam aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto no meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei
com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. O terceiro ponto, sendo Cristo a razão da nossa vida, vemos as coisas da perspectiva ou de uma perspectiva espiritual. Veja que essa expressão aqui, ver as coisas de uma perspectiva espiritual, representa nesse momento para nós o grau de maturidade que traz a libertação e segurança que temos em Cristo. Paulo era livre, apesar de estar preso. Ele disse: eu estou preso, eu fisicamente estou preso, mas em Cristo eu estou livre. Essa prisão não prende o evangelho. Essa prisão não prende a minha fé. Essa prisão não fecha a minha boca. Essa prisão, ela não atinge o meu ser, o meu coração. Paulo está dizendo: estou livre para olhar pela perspectiva de Deus. Sentar-me aqui, vou ter um tempo, me permite um pouquinho, mais ou menos assim lá, né? Está sentado, tendo momentos da sua vida, não sei quanto tempo ele tinha ali, mas ele estava olhando pelo olhar do Senhor e o Senhor lhe falando ao coração e ele reproduzindo aquilo. Ele fala: o evangelho não está preso em lugar nenhum. A pandemia ela pode atingir-nos fisicamente. Se olharmos pela perspectiva de Deus, ela nos fortalece espiritualmente. Porque aprendemos a confiar mais no Senhor. Aprendemos a depender mais do Senhor. Aprendemos a entender sobre o poder que Deus tem de nos proteger, nos preservar. Sim, agradecemos a Deus por não termos pego o Covid. Agradecemos a Deus por não morrermos. Mas podemos agradecer também a Deus e continuar agradecendo, mesmo que a gente pegue esse vírus. E podemos agradecer a Deus, mesmo que a gente venha morrer. Porque morrer é um passaporte para estar imediatamente na presença do meu Senhor. Isso é muito melhor. Isso seria o galardão, e para mim é o galardão do cristão. É aquele momento de: olha, você viveu lá e foi um servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Entra na presença do seu Senhor. Eu posso imaginar que na morte de Paulo, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo foi uma coisa fantástica de todo crente que vai ter nesse sentido. Olhar pelo aspecto que Paulo me traz isso aqui é maravilhoso, reconfortante, mas também é uma responsabilidade muito grande. Queria muito mais um senso de responsabilidade para fazer uma análise da minha vida. Como estou vivendo como um crente em Cristo Jesus? Como estou representando o meu Senhor, como aqui eu falei para os irmãos? Paulo afirma nesse parágrafo que precisamos ter uma nova perspectiva diante das circunstâncias da nossa vida. Olha o que ele diz aqui. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. Progresso aqui tem o sentido de avanço, a despeito das obstruções, a despeito dos perigos, dos bloqueios, dos impedimentos que podem tentar aparecer ali. Paulo fala que esse progresso do Evangelho, o Senhor tem feito com que ele passe por esses obstáculos e vá na direção do que o Senhor lhe disse. Hendricks, ele disse no comentário dele que Paulo é o primeiro prisioneiro otimista de toda a história. O primeiro prisioneiro otimista de toda a história. É que não teve outro, mas é uma lição muito importante para nós. Paulo ensina nesse ponto aqui para nós, acerca do avanço do Evangelho, que ele avança porque alcançou o objetivo que tinha Deus para aquele momento. Que toda a guarda pretoriana ouvisse que Jesus Cristo salva. Que ele é a solução e a única solução para os nossos pecados.
Paulo vai falar depois que ali há uma igreja, dentro do reduto de César, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a guarda pretoriana. O guarda ficava do seu lado, o tempo que ficasse do seu lado, ouvia do evangelho. Eu não vou levantar aquela questão hoje de se nós anunciamos ou não, o que estamos fazendo com a evangelização, mas eu creio que a palavra por si só, ela já nos traz uma reflexão sobre isso. A palavra por si só nos faz pensar nesse instante quais são as palavras ou as falas nossas no dia a dia. O que mais nós falamos? O que mais nós discutimos? O que mais temos prazer de anunciar? Quando estamos diante das pessoas, do lugar aonde estamos, que o Senhor nos colocou ali, como nos comportamos diante disso? Que tipo de fala é a nossa? Que tipo de esperança nós estamos transmitindo? Que tipo de confrontação estamos fazendo com respeito a isso? Os irmãos creem que uma pessoa sem Cristo, se morrer, vai para o inferno e não tem mais solução? Quantos pecadores sem Cristo estão ao seu redor? Como a guarda pretoriana estava ali. Olhar pela perspectiva, como nós falamos aqui, e buscando essa excelência, me faz exatamente observar a ação de Deus, o que Deus está fazendo ao meu redor, e me colocar na brecha para ser o instrumento do Senhor nesse instante. De onde vem essa tranquilidade de Paulo, poderíamos perguntar. E a resposta é do fato de que Cristo está sendo engrandecido. Verso 20 ele fala isso. O Senhor está sendo engrandecido aqui na prisão. Ainda que pareça uma derrota para o missionário Paulo, ainda que pareça uma fraqueza para o missionário Paulo, ele fala, nesse lugar, Cristo está sendo engrandecido. Ao terminar esse ponto, eu quero fazer a seguinte aplicação. Como temos olhado para as circunstâncias da nossa vida, com os olhos desse mundo, então vamos pensar as circunstâncias que estamos passando. Que tipo de olhar? Nós estamos olhando a pandemia. Nós estamos olhando pela perspectiva de Deus ou nós estamos olhando pela perspectiva do mundo? Pela perspectiva do mundo, nós estamos contabilizando as mortes. Pela perspectiva de Deus, uma oportunidade de vida eterna. Vida eterna com Ele. Uma oportunidade da igreja crescer, amadurecer. Que oportunidade nós temos. Chegou um momento que nós não podíamos sair de casa. Todo o nosso trabalho era remoto, dentro de casa. O que fizemos nesse momento? Para construir ainda mais esse relacionamento com Deus e com as pessoas que o Senhor tem nos confiado. Pensando nisso, eu quero chegar no último ponto nosso. Versos 27 a 30. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça de vós que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim e que agora sabeis que está em mim. Sendo Cristo, e esse é o quarto e último ponto, sendo Cristo a razão da nossa vida, vivemos como o corpo de Cristo em unidade. Unidade não é uniformidade. A unidade, ela trabalha com a diversidade. Eu sou muito diferente, acho que já falei aqui, em algumas vezes que estive, eu sou muito diferente da Magali, em muitos aspectos. Nós não estamos unidos num único propósito. A relação que Deus nos uniu. Há uma unidade, um comprometimento entre nós dois. Nós temos 3 lances de bancos. Se todos, vamos pensar assim, todos que estão aqui são membros da igreja aqui do Minnesota e também
são membros do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. A única distanciamento que nós temos são as separações do banco, mas devemos estar unidos em algo comum, algo que deve ser comum a nós. Nosso pensamento não pode estar diferente daquilo que Cristo trouxe a nós. O Espírito que habita em mim, habita em ti. Então, se é o mesmo Espírito, ele nos aproxima. E aqui o Paulo conclama a igreja exatamente a isso. Warren Ebbers, ele fez a seguinte observação: a vida cristã não é um parque infantil, é um campo de batalha. Por isso devemos ser diligentes e não encarar a caminhada cristã como um parquinho, e sim como um campo de batalha. O que ele está trazendo para nós aqui, o apóstolo Paulo está trazendo, é que esta unidade nos leva a nos fortalecermos na luta constante que temos para viver essa excelência de vida espiritual. Essa excelência que representa muito bem o Senhor Jesus Cristo. Vamos embora amanhã, daqui a pouco para nossa casa, e cada um vai para o seu trabalho. Às vezes os irmãos que estão aqui uma hora distante do outro, mas é interessante observar uma questão muito importante. Aonde nós estivermos, estamos representando um ao outro. O meu corpo. A unidade mostra isso. Paulo usa muito a figura do corpo físico, né? É uma unidade, mas cheios de membros, certo? Todos eles em função dessa unidade. Uma dor que o meu corpo sente está mostrando em algum lugar que há alguma coisa estranha ali que precisa ser trabalhada, e o corpo todo reage em função disso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que na excelência de vida cristã, a oração deve acompanhar isso. Porque a oração é um fator de mostrar que estamos ou não unidos em Cristo Jesus. E Paulo fala dessa unidade para que haja entre nós uma firmeza de fé. E ele chama a atenção, olha, vocês devem viver. De que modo? Do modo digno do Evangelho. E a expressão vivei é algo que vem de Deus, não vem de nós. Algo que Deus traz, coloca em nós. E atua plenamente em cada um de nós. É como alguém disse, é como se Deus afirmasse, eu estou capacitando vocês a ir. Então vão. Eu os capacitei para isso. Vão e me represente ali. Vão e fale de mim. Vão e expresse a minha presença na vida de cada um de vocês. Unidade da fé, ouça acerca de vós. Ele diz assim, ouço acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito. Olha que expressão bonita, combatendo juntos. É isso mesmo, combatendo juntos. Eu gosto muito de assistir filmes policiais, tem aquele CSI. E eu estava vendo uma parte em que um dos componentes do CSI estava em perigo de vida. E é impressionante como o grupo todo enfrentou o perigo para ir na direção daquele que faz parte. E depois, quando eles resgatam ele, aí no final eles usam a expressão: nós somos uma família. Nós somos um. Isso significa que um deve se preocupar com o bem-estar do outro. A unidade é isso. A unidade do corpo de Cristo é nos preocupando. Nós somos uma família, um corpo. Eu não sou membro da igreja do Minnesota ainda. Eu não sou membro da igreja aqui, mas eu faço parte do corpo de Cristo e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então eu me identifico, vocês se identificam comigo nesse sentido. E Paulo usa então essa expressão, lutando, ou seja, mantendo-vos firme em um só espírito, lutando, combatendo para que nada venha nos desviar da firmeza da nossa fé com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, Cristo é o nosso modelo, nossa referência, aquele que nos habilita, que nos capacita para um viver excelente.
E eu concluo dizendo o seguinte: a verdadeira alegria vem por meio de Cristo à nossa vida. Ela nos leva a um viver de excelência, a oração acompanha diariamente o nosso viver, ela nos leva a olhar pela perspectiva divina e vivemos assim em unidade. Então, sendo Cristo a razão da nossa vida, o resultado é somente esse: um viver alegre, pois aprendemos isso com o nosso Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém.